A Pétala Vermelha, Romance Espírita de Otávio Augusto, Parte 1, Sinopse. E se os acontecimentos, aparentemente banais da vida, revelassem suas conexões mais profundas? E se oportunidades inesperadas trouxessem de volta os laços de vidas anteriores, onde vínculos de amor e afeto pudessem ser reatados? Nesse livro encontraremos Denise, Rosimeire, Maria, José Antônio e outros personagens, e momentos como este. Os fatos desencadeados e encontros que se sucedem vão convencer você de que o acaso não existe, ou como dizem alguns, de que o acaso seria o verdadeiro nome de Deus. Capítulo 1. Rosimeire chegou à sua casa cansada do trabalho. Arthur, o filho, estava na cozinha preparando um cappuccino. Agitada e ofegante, ela se aproximou dele, beijando-lhe a face. Quer que eu prepare um cappuccino para a senhora? Obrigada, meu filho. Estou atrasada para minha última consulta com a doutora Cláudia. Passei em casa apenas para pegar o talão de cheques e já estou de saída. Arthur, misturando o pó do café na água da xícara, lamentava em seu íntimo a decisão da mãe de interromper as sessões de terapia. Receoso de que sua mãe pensasse que ele estava se intrometendo demasiadamente em sua vida, mas ao mesmo tempo preocupado com aquela decisão, Arthur resolveu manifestar de forma sutil seu ponto de vista. Mamãe, às vezes leva-se um tempo até que esse tipo de terapia surta efeito. Pense com mais calma na hipótese de reconsiderar sua decisão. Não interrompa as sessões com a doutora Cláudia. Ela é uma psicóloga muito conceituada. Tenha um pouco mais de paciência. Rosimeire olhou com ternura para o filho, agradecida pelo carinho, atenção e zelo com que Arthur a tratava, sobretudo após a separação do marido. Obrigada pela sua preocupação. Você tem sido anjo, mas sinto muito. Eu já tomei a decisão de interromper a terapia. De fato, a doutora Cláudia é uma competente e tem me ajudado bastante nesses 6 meses de tratamento, mas eu penso que devo caminhar com minhas próprias pernas a partir de agora. Sei o que preciso fazer para resgatar a alegria de viver. Não posso ficar lamentando o fato de ter me separado do seu pai pelo resto da minha vida. Tem me faltado coragem para tomar certas atitudes, mas sei que vou conseguir. Fique tranquilo. Em seguida, Rosimeire abraçou carinhosamente o filho, pegou o talão de cheque sobre o móvel da sala e saiu. O trânsito até o consultório da doutora Cláudia estava terrível. Rosimeire começava a achar que não chegaria a tempo e foi ficando impaciente, imaginando que a psicóloga poderia achar que era por descaso de sua parte que chegaria atrasada, justamente naquele que seria o último de seus encontros. Rosimeire, inquieta com a lentidão do tráfego, pegou o celular e discou para o consultório da doutora, avisando sua secretária Magda sobre o possível atraso. Não demorou muito e os veículos passaram a fluir com mais velocidade, fazendo com que, para o seu alívio, chegasse ao consultório com apenas 10 minutos de atraso. Boa tarde. Entre, a doutora está à sua espera. Obrigada, Magda. Esse trânsito está me deixando estressado. Rosimeire abriu a porta e deparou-se com a psicóloga a ler um livro. Assim que viu sua cliente, Cláudia fechou o livro e serenamente levantou-se para cumprimentá-la. Desculpe-me pelo atraso. Acabei saindo tarde do serviço e, como tive de passar em casa primeiro para pegar o talão de cheques, acabei pegando um trânsito terrível para chegar aqui. Não se preocupe. Sente-se e relaxe um pouco, enquanto sirvo-lhe uma água, pois você está até ofegante. Como foi sua semana? A mesma rotina de sempre, sem novidades. Que tal colocarmos uma música bem suave? Boa ideia. Você está pensando em fazermos mais uma sessão de terapia de regressão? Estou sim, o que acha? Tudo bem, mas pode ser que eu não consiga relaxar o suficiente, estou agitada, completou Rosimeire. Feche os olhos, disse Cláudia, enquanto se levantava para colocar o CD. Farei a leitura de um texto muito bonito que auxiliará você a entrar em estado de relaxamento profundo. Procure ficar bem concentrada em minhas palavras. Esqueça todos os seus problemas. A partir de agora, você entrará provisoriamente em outro mundo, retornando ao passado.
Traga à tona os fatos relevantes, tudo de importante que você viveu nesta e em outras vidas. Está armazenado de alguma forma em seu inconsciente. Fatos pretéritos que causaram algum tipo de impacto ruim em sua vida podem estar refletindo no seu momento presente. Concentre-se em sua respiração e relaxe. Cláudia fez uma pequena pausa, deixando que a música auxiliasse a paciente a relaxar. Quando sentiu que era o momento oportuno, começou a fazer a leitura de um texto, na tentativa de induzir Rosimeire a entrar em transe. Lentamente, a respiração de Rosimeire ficou mais intensa. O que você está sentindo? Perguntou a psicóloga. Medo? Medo de quê? Estou grávida do Arthur. Namoro o Alexandre há apenas 2 meses. Ele veio passar férias em Trancoso e ficou hospedado na pousada da minha mãe. Estou com medo de que ele retorne para Belo Horizonte e me abandone. Temo criar um filho sem a presença do pai, assim como ocorreu com a minha mãe. Cláudia fez uma pequena pausa. Ela sabia que os maiores traumas vivenciados por sua paciente ocorreram durante a vida intrauterina. O seu desafio era fazer com que Rosimeire mergulhasse naqueles fatos, de forma a trazê-los à tona, identificando as consequências danosas que refletiu em seu comportamento no momento presente. Porque sua mãe criou você sem a presença do seu pai? Porque ele morreu. Cláudia começou a induzir sua paciente a uma viagem mental mais distante no tempo. Usando técnicas apropriadas, levou Rosimeire à adolescência, depois à infância, até chegar ao momento do parto. A partir dali, o desafio tornava-se mais difícil. As emoções vivenciadas pelo neném durante a gestação eram importantíssimas para a formação da personalidade do mesmo. Daí a insistência da psicóloga, sobretudo porque ela sabia das dificuldades enfrentadas pela mãe de Rosimeire para trazê-la ao mundo. Agora você é um feto. Retorne aos primeiros dias da gestação de sua mãe. O seu pai ainda é vivo. O que ele sente por você? Rosimeire tinha respiração longa. Uma gota de suor escorreu pela sua testa. Após alguns segundos, ela respondeu. Ele não sente nada por mim. Não sabe que minha mãe está grávida. Sua mãe sabe que está grávida? Também não, ninguém sabe. Os seus pais são felizes? São. Sinto que eles se amam e que sou fruto desse amor. Eles planejaram ter muitos filhos. O seu pai se relaciona bem com a família da sua mãe, apenas com o tio Silvio, irmão da mamãe. Somente ele aprovou a união dos dois. Por qual razão os demais não aprovaram? Disputa política. Eles vivem em Pedra Rosada, uma pequena cidade do interior de Minas. Meu pai é do Partido Branco e a família da minha avó é do Partido Vermelho. Há uma rivalidade terrível entre esses dois partidos. O pai da minha mãe é o Coronel Teodoro, chefe do Partido Vermelho. Ele não suporta o meu pai. O tio Fausto, outro filho dele, também odeia o papai. Como eu disse, apenas o tio Silvio é amigo do papai. Foi ele quem intercedeu para que o casamento dos meus pais se consumasse. A família do seu pai se dá bem com a sua mãe? Meu pai não tem família, foi criado em um orfanato. Cláudia sentiu que estava alcançando seu objetivo. Rosimeire estava completamente em transe. Alguma disputa política envolvendo seu pai e alguém da família de sua mãe? Ah, sim, e o clima está muito tenso. Mamãe mostra-se extremamente preocupada. Papai será candidato a prefeito de Pedra Rosada pelo Partido Branco, e tio Fausto, irmão da mamãe, será o candidato do Partido Vermelho. Sou capaz de sentir a angústia da mamãe. Ela está muito triste com o próprio pai, o Coronel Teodoro, porque ele disse que se ela não convencer o papai a abandonar a disputa pela prefeitura, ela deverá se separar, sob pena de que ele não mais se reconheça como filha. Como você está se sentindo? Eu estou triste com a tristeza da mamãe. Ela terá de escolher entre o papai e a família dela. Caso o papai não desista da candidatura, ela votará contra o próprio irmão. Vá um pouco mais adiante. Veja se seu pai levou a candidatura para a frente ou se ocorreu algum fato que o impediu de ser candidato. Rosimeire ficou em silêncio por alguns segundos. De repente, a sua expressão mudou, tornando-se mais tensa. O que você está vendo? Papai chegou a casa e ele está apavorado, chorando muito. Mamãe levantou-se da cadeira de balanço e foi ao encontro dele. Algo de grave aconteceu. Meu Deus, ele está falando que matou o tio Silvio. Ele está explicando que foi um acidente.
Ele discutiu em um bar com um vereador do Partido Vermelho e achou que esse vereador iria atirar nele. Por isso ele sacou a arma e atirou no vereador. O tio Silvio estava próximo. Ele havia entrado no bar para separar a briga. Um dos tiros acertou no coração dele, matando. Papai está desesperado. Ele matou a única pessoa da família da mamãe que gostava dele. Eles só se casaram porque o tio Silvio intercedeu, junto ao próprio pai, para que este não tentasse impedir. Como sua mãe recebeu a notícia? Ela está em estado de choque. Posso sentir a dor que se instalou no coração dela. Ela amava o tio Silvio. Era com ele que ela se aconselhava. Papai entrou no quarto para pegar umas roupas. Ele está na companhia de 2 amigos. Eles o estão apressando a fim de saírem rapidamente dali, antes que o vovô Teodoro chegue. Como você está se sentindo? Estou com medo de ficar órfã. Temo que o vovô Teodoro mate meu pai. Não sei o que ele é capaz de fazer com a minha mãe. O que será de mim? Não sei se quero nascer nesse ambiente de guerra. Espere. Há um espírito de luz que veio me consolar. Ele está dizendo para eu ficar confiante que a situação se resolverá da melhor forma possível. Ele diz que eu terei um papel muito importante quando nascer e que não posso desistir. Ele está emanando uma espécie de fluido em minha direção. Estou ficando mais tranquila. Agora ele está agindo diretamente em minha mãe, passando os fluidos para ela. Seu pai ainda está em casa? Está sim. Eles estão se despedindo. Ele disse que vai se esconder em algum lugar e que voltará para buscá-la quando a situação estiver mais calma, a fim de que eles possam fugir dali. Pela primeira vez, Rosimeire estava conseguindo externar informações detalhadas sobre o drama vivido por ela durante o período de sua vida intrauterina. Isso deixava a psicóloga entusiasmada com a possibilidade de cura de alguns de seus traumas. Tente relembrar o momento em que o coronel Teodoro encontrou-se com sua mãe após esses fatos. Novo momento de silêncio se fez. Ele está furioso. Ele está dizendo que mamãe é responsável pela tragédia que aconteceu com o tio Silvio, porque o papai só aceitou ser candidato a prefeito por ser casado com ela, o que lhe conferiu uma chance maior de ganhar a eleição. Agora ele está falando que não sossegará enquanto não matar o papai. Ela tenta argumentar que o papai não teve a intenção de matar o tio Silvio, mas o vovô vai embora, ignorando os apelos dela. Onde está escondido seu pai? Após longa pausa, Rosimeire respondeu. Não sei. Mamãe está angustiada. Ela reza sem parar. Deixou as malas prontas, esperando que o papai venha buscá-la para fugirem. Ela está revoltada com meu avô, porque ele contratou jagunços para matar o meu pai. Vá até o momento em que sua mãe recebeu notícias de seu pai, ordenou a psicóloga. Outra vez, Rosimeire fez uma pausa antes de responder. O vovô está entrando na casa. O coração da mamãe está disparado. Ela pressente uma notícia ruim. Ele diz que o papai está morto. Ela fica desesperada e quer ver o corpo. O vovô explica que o papai estava escondido em uma fazenda e que ele foi até lá com seus capangas. Houve troca de tiros com alguns mortos de cada lado. Papai fugiu em uma caminhonete, em companhia de um amigo, mas foi perseguido. A caminhonete desgovernou-se e caiu no Rio Bonito, quando atravessava uma ponte. O corpo foi levado pelas águas do rio e não foi localizado por causa da enchente. É um período de muita chuva, chove sem parar há vários dias. Mamãe ficou revoltada. Como você recebeu a notícia da morte de seu pai? Com muita dor. Antes mesmo de nascer, já tive uma perda dessa magnitude. Meu pai morreu sem saber que teria uma filha. Eu não tive em momento algum o amor de um pai. O primeiro amor de um homem que toda filha recebe eu não tive. Sinto carência por esse fato. Parece um presságio de que terei perdas ligadas aos homens que cruzaram no meu caminho. Eles não ficarão ao meu lado. Cheguei a pensar em recuar e desistir de nascer, mas mudei de ideia para não deixar minha mãe completamente desamparada. Novamente, a psicóloga interrompeu a narrativa de sua cliente para dar uma nova explicação. O fato de você ter perdido seu pai nessas circunstâncias indica apenas uma perda. A ausência do amor paterno nada tem a ver com o amor dos homens que aparecerem em sua vida. Você nasceu para amar e ser amada. A energia do amor jamais se apaga de nosso âmago. Quanto mais amamos,
ficamos mais próximos de nosso centro. Não falo do amor ligado ao sexo, mas do amor por toda e qualquer criação da obra de Deus. A troca de energias ligadas ao amor deve ser constante. Dor alguma tem a capacidade de impedir essa troca. Libere o amor que está reprimido dentro de você. Em nossa essência, somos amor e atraímos amor. Essa é a energia que torna a vida perene. Deus é amor e nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Cláudia deu alguns segundos para que as suas afirmações fossem assimiladas por Rosimeire e depois prosseguiu. O que aconteceu nos dias que se seguiram? Mamãe tem esperança de que o papai não tenha morrido e que voltará para buscá-la. O corpo dele não apareceu. Sua mãe já descobriu que está grávida? Ainda não. O que ela sentiu quando soube da gravidez? Mais uma vez, a resposta de Rosimeire demorou certo tempo. Ela está nervosa, sem saber como fará para me criar, pois acredita que não receberá qualquer ajuda do próprio pai. Acha que não conseguirá me dar uma boa educação e me enxerga como um problema sem solução. Novamente, a psicóloga tentou desativar os pensamentos ruins da mente de sua paciente. Você deve relevar esses sentimentos, pois foram frutos de momentos de desespero. Mesmo as grandes relações de amor passam por momentos difíceis, onde é preciso muita paciência para compreender as razões do outro. Depois dessa fase difícil, sua mãe deu demonstrações de um amor puro e ilimitado por você. Agora quero que me fale sobre a reação do seu avô quando soube da gravidez. Logo veio à mente de Rosimeire o sentimento que o avô tinha por ela. Ele quer me matar. Não aceita um herdeiro com o sangue do papai. Diz que sujará o nome da família para sempre. Mamãe ficou sabendo que ele está tramando com o tio Fausto para levá-la a um médico que faça o aborto. Estou com medo. Não sou benquista, principalmente para os homens. Tenho apenas o amor da minha mãe. Cláudia voltou a interromper sua paciente. Os motivos que os levam a não querer o seu nascimento são egoístas. Eles foram injustos e o seu pai não teve a oportunidade de exercer amor por você. Seu tio e seu avô materno são exemplos de sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins deles eram direcionados a várias pessoas, sem exclusividade para quem quer que seja. Desconsidere-os. Qual a reação de sua mãe? Ela decidiu que não aceitará interromper a gravidez. Aquele mesmo espírito de luz que a consolou na ocasião da morte do tio Silvio veio durante o sono, aconselhando-a a fugir para Trancoso, onde está morando uma amiga dela. Ela ficou insegura, porque ainda tem a esperança de que o papai volte, mas mesmo assim, escreveu uma carta para essa amiga e está aguardando a resposta. Meu avô está tentando convencê-la a abortar. Ela pediu um prazo para pensar no assunto apenas para ganhar tempo. No fundo, ela sabe que não terá alternativa. Ele a forçará a fazer o aborto, caso ela não fuja. Levou mais um curto espaço de tempo e Rosimeire prosseguiu. A carta chegou. A amiga da mamãe a convidou para ficar na casa dela. A minha mãe está decidida a partir, mas está sentindo um aperto no coração, pois alimenta a esperança de que o papai volte para buscá-la. Ela insiste em crer que ele conseguiu escapar depois que a caminhonete caiu no rio, pois o corpo ainda não foi encontrado. Vamos partir de madrugada às escondidas. Minha mãe contratou um motorista de táxi que nos levará até Vitória, no Espírito Santo. De lá nós seguiremos para Porto Seguro e depois Trancoso. Mamãe está com muita raiva do pai dela. Ela atribuiu a ele todo o sofrimento porque está passando. Ela acha que jamais será feliz novamente com outro homem. Está profundamente decepcionada com a experiência do casamento. Descrente da existência da felicidade a dois, e eu absorvo todos esses pensamentos. Esses pensamentos são falsos, afirmou Cláudia. São fruto de um momento difícil que sua mãe viveu. A felicidade a dois é possível. Vários casais são felizes por décadas, até serem separados pela morte. Outros casais encontram a felicidade em um segundo casamento com novos parceiros. Por fim, outros são felizes juntos, depois de um período de separação. As experiências traumáticas no campo afetivo preparam-nos para uma felicidade a dois, desde que aproveitemos as lições aprendidas com os nossos erros. Essas dificuldades jamais poderão nos desacreditar
da existência da felicidade conjugal. Agora responda-me, vocês chegaram sãs e salvas a Trancoso? Chegamos sim. Fomos bem recebidas pela amiga de minha mãe. Ela tem uma venda e a mamãe trabalhará lá. Cláudia decidiu passar para a etapa seguinte de suas perguntas. Conte-me agora sobre o seu nascimento, o que você sentia às vésperas de vir ao mundo. Os laços que prendem meu espírito ao meu corpo estão muito fortes. No início da gestação, eles eram frágeis e poderiam ser rompidos facilmente. Tenho a sensação de que nas primeiras semanas eu tinha alguma liberdade de ação no mundo espiritual. Agora o meu espírito está completamente preso ao corpo físico que me abrigará. Recebo uma visita de um espírito de muita luz que veio me desejar boa sorte. Eu sinto amor imenso por ele. Não consigo ver sua fisionomia, mas sei que se trata de alguém muito próximo a mim. Pergunto se é meu pai e ele diz que não, mas que cuidará de mim e da minha mãe e que um dia nós cuidaremos dele, porque o amor que nos une é indestrutível, fruto de vidas passadas, e que voltaremos a nos reunir em uma mesma família. À medida que narrava os fatos que se passavam em sua mente, as lágrimas rolavam pela face de Rosemary. A psicóloga ficou impressionada com aquela narrativa. Algum outro fato relevante durante sua vida intrauterina? Rosemary pensou por alguns segundos e respondeu: não estou me lembrando de mais nada. Acredito que esses sejam os principais fatos. Em seguida, Cláudia começou a induzir Rosemary a sair do transe. Abre os olhos. Está tudo bem com você? Rosemary balançou a cabeça, fazendo o gesto afirmativo. Lembra-se do que você falou durante o transe? Sim. Foi fruto da minha imaginação? Não. Você narrou fatos com riqueza de detalhes. Acho importante repensar sua decisão de interromper a terapia. Podemos tentar fazer regressões a vidas passadas. Rosemary não gostou da ideia e de imediato disse o que pensava a respeito do assunto. Não quero viver essas experiências, doutora. Com todo o respeito aos que pensam de forma diferente, eu não acredito em vidas passadas. Sinceramente, não estou segura de que os fatos que narrei aconteceram realmente. Eu já sabia dos fatos que marcaram a gravidez da minha mãe. Talvez esse conhecimento tenha influenciado na minha narrativa. Nossa mente é muito poderosa. A minha mente pode ter criado fatos para encontrar respostas para os meus bloqueios emocionais. A terapia foi muito útil, mas agora preciso caminhar sozinha. Caso mude de ideia, recorrerei ao seu auxílio novamente. Cláudia ficou desapontada, pois sentiu que a continuidade da terapia de regressão poderia ser valiosíssima para sua cliente. Todavia, decidiu não insistir. A despedida foi marcada por um abraço afetuoso. Rosemary voltou para casa pensando nos fatos que vieram à sua mente durante a sessão. Capítulo 2. Arthur acordou com sua mãe batendo na porta de seu quarto. De segunda a sexta-feira, impreterivelmente às 7h30 da manhã, ela acordava o filho. Ele espreguiçou-se demoradamente sobre a cama, buscando coragem para se levantar. Fechou os olhos e ficou pensando no sonho que tivera há pouco. Estava em uma pequena cidade cortada por um rio. Havia uma linda ponte em forma de arco que ligava as duas partes da cidade. Arthur estava apreciando o pôr do sol, quando o homem louro, com uma mancha vermelha no lado direito da face, aproximou-se dele, sentando-se no parapeito da ponte. Em seguida, o estranho perguntou: bonito rio, você não acha? Arthur olhou para ele, sentindo uma estranha familiaridade naquela fisionomia. De certa forma, ficou hipnotizado pelo olhar meigo daquele desconhecido. Após alguns segundos, Arthur respondeu: sem dúvida, o rio é lindo. Por acaso nós já nos conhecemos? Talvez. Acredito que temos alguns amigos em comum. E você mora aqui? Não, mas já morei. Onde você está morando atualmente? Em um lugar muito bonito, onde as pessoas são livres porque exercitam o perdão, sabendo que não podemos julgar o próximo. O ressentimento aprisiona a alma e o perdão liberta. Arthur deu um leve sorriso, estranhando o comentário feito. Afinal, tinha acabado de conhecer aquele cidadão. Em seguida perguntou: por que está falando isso? Consulte o seu coração. Você está carregando mágoa de uma pessoa muito importante em sua vida. Arthur surpreendeu-se com a resposta.
franziu a testa, demonstrando certa tensão. O estranho prosseguiu: vá mais fundo ainda no seu coração e verifique como a mesma mágoa está fazendo mal a outra pessoa que você ama. Quem é você? Perguntou Arthur, não escondendo a irritação que aqueles comentários provocaram. O homem deu um sorriso meigo antes de responder. No momento certo você saberá quem eu sou. Posso lhe adiantar apenas que nós temos laços mais fortes do que você imagina. Por ora peço-lhe que ouça o que tenho a dizer. É importante para você. Está bem, respondeu Arthur, sentindo-se hipnotizado pelo olhar daquele homem. Esta ponte sobre a qual pisamos liga o norte ao sul da cidade. Através dela, a pessoa de um lado comunica-se com as pessoas do outro lado. A construção da ponte facilitou o relacionamento entre elas. Antigamente, 90% das pessoas que moravam no norte casavam-se entre si. Da mesma forma, as pessoas que moravam no sul. No comércio dava-se o mesmo. Os moradores do norte não se davam com os do sul. Com a construção desta ponte, eles puderam se conhecer melhor. Hoje são todos amigos e alguns são parentes, pois o morador do norte casou-se com os do sul. Você é um bom engenheiro e tem colaborado muito na construção de obras belíssimas. No plano pessoal, entretanto, você está erguendo muralhas, impedindo a aproximação de pessoas importantes em sua vida. Deixe as muralhas de lado e construa pontes, aproximando as pessoas umas das outras, bem como de você. Em seguida, o homem sorriu para Arthur e começou a andar pela ponte. Arthur quis segui-lo, mas os seus pés deslizaram no chão e ele não conseguiu sair do lugar. Com a imagem daquele homem gravada em sua mente, Arthur ouviu Rosemary e sua mãe bater na porta do quarto. Depois de curtir uma preguiça por 2 minutos, ele tomou banho, colocou a roupa e dirigiu-se à mesa de café, onde sua mãe já o aguardava. Você está um pouco aéreo nos últimos dias, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Acho que estou apenas um pouco estressado com o trabalho. Todo dia aparece um pepino para resolver. Por que você não tira uns dias de férias e faz uma viagem? Bem que eu gostaria, mas agora não dá. Nos próximos meses, será impossível tirar férias. Rosemary balançou a cabeça, reprovando o ponto de vista do filho. Tinha receio de que a dedicação exagerada ao trabalho pudesse lhe prejudicar a saúde. Aproveitou a ocasião para aconselhá-lo. Viva a vida enquanto você é jovem, bonito e solteiro. A responsabilidade de uma vida a dois não é brincadeira. Depois que vêm os filhos, então, aí é que você não terá mais vida própria mesmo. Você está trabalhando muito e se divertindo pouco. O trabalho sempre é pretexto para você não se cuidar. Se continuar nesse ritmo frenético, em breve a qualidade do seu trabalho irá cair. Em seu íntimo, Arthur sabia que sua mãe estava com a razão, mas não quis dar o braço a torcer. Eu estou curtindo a vida dentro das minhas possibilidades. Não tenho nada a reclamar. Rosemary não se deu por vencida. Acho que você está precisando de uma namorada. Já tem um tempinho que eu não vejo você se envolver mais seriamente com uma garota. Arthur tomou um gole de café, enquanto seus pensamentos iam de encontro da colega de trabalho. Pode ficar tranquila. Na hora certa aparecerá uma pessoa muito especial em minha vida. Para ser franco, acho que essa pessoa já apareceu. A fisionomia de Rosemary mudou após ouvir a confissão do filho. Um largo sorriso precedeu a pergunta que veio a seguir. É mesmo? Como você não me disse nada? É uma arquiteta que começou a trabalhar na construtora há pouco mais de um mês. Respondeu Arthur sem esconder a timidez. Que notícia boa! Ela já sabe que você está interessado nela? Ainda não. Fiquei sabendo que ela tem namorado. Isso não quer dizer nada, ponderou Rosemary. Hoje em dia as pessoas trocam de namorado com a mesma facilidade com que trocam de roupa. Qual o nome dela? Renata. Respondeu ele com um brilho no olhar. O papo está bom, mas eu preciso ir. Gostei do nome, boa sorte. Obrigado. Arthur beijou a face de sua mãe e saiu. À medida que dirigia o carro pelas ruas engarrafadas da cidade, ele olhava pela janela do carro, percebendo que não havia sequer uma nuvem. O céu estava com um azul maravilhoso. O sol deixava o dia bem claro, tornando indispensável o uso dos óculos escuros. A brisa fresca da manhã
trazia uma agradável sensação de frescor. Era outono e as calçadas estavam cobertas pelas folhas das árvores. Arthur ficou feliz por conseguir apreciar novamente uma manhã ensolarada de outono. Desde a separação dos pais, não conseguia acordar de bom humor. Decidiu ligar o rádio. Para sua surpresa, estava tocando a canção Epitáfio, do grupo Titãs, cuja letra, entre outras coisas, aconselhava apreciar mais o nascer e o pôr do sol, bem como a trabalhar menos e aceitar as pessoas como elas são. Era exatamente o oposto do que ele estava fazendo em sua vida. Estava trabalhando muito, sem apreciar as belezas da vida, e não perdoava o pai por haver se separado de sua mãe. Quando chegou à construtora, a reunião já havia começado. O Dr. Alfredo falava da necessidade da redução de custos para a sobrevivência da empresa. Pedia a colaboração de todos na fiscalização do desvio e do desperdício de material de construção. No decorrer da reunião, Renata fez observações bastante pertinentes, aumentando ainda mais a admiração de Arthur. Ao final, ambos permaneceram trocando ideias sobre o projeto da construção do edifício de luxo que deveria ser lançado em breve. Quando deram por si, já passava do meio-dia. Entusiasmado pela perspectiva de continuar a conversa, Arthur convidou-a para almoçar em uma cantina que ficava perto dali. O convite foi aceito prontamente. Caminharam lentamente os 3 quarteirões que separavam a construtora do restaurante. Ao chegarem à cantina, foram atendidos por um simpático garçom, o qual sugeriu que pedissem o prato do dia, canelone de ricota ao molho de amêndoas. A sugestão foi aceita por ambos. Após o garçom se afastar, Arthur deu sequência à conversa. Você está gostando de trabalhar na construtora? Estou sim. Depois de desfazer a sociedade no escritório de arquitetura, este emprego caiu do céu. Eu moro com minha irmã e não gosto de ficar pedindo dinheiro aos meus pais. Eles moram em outra cidade? Moro em uma fazenda no sul de Minas, a 33 quilômetros da cidade de Três Pontas. Eles mexem com plantação de café, mas vêm aqui pelo menos uma vez por mês. Sua irmã é mais velha que você? Não. A Denise tem 23 anos, está se formando em arquitetura também. Interessante que vocês duas não tenham escolhido alguma profissão para trabalhar no campo. Eu acho a vida na cidade grande muito estressante. Caso eu fosse nascido no interior, acho que não ficaria na capital. Eu também acho a vida aqui estressante, sobretudo por causa da violência. Sinto saudades da fazenda e de Três Pontas. A qualidade de vida por lá é bem melhor. O difícil será convencer minha irmã a voltar comigo. Ela é muito urbana. Eu não tenho coragem de largá-la aqui. Acho que ela não tem responsabilidade suficiente para morar sozinha. Arthur sorriu antes de perguntar. Você é do tipo que fica tomando conta da irmã mais nova? Eu me sinto responsável por ela. Denise é boa pessoa, mas um pouco imatura para a idade que tem. A conversa foi interrompida pelo garçom, que chegou com os pratos. Durante o almoço, conversaram um pouco. Após olhar o relógio, Renata viu que já se passava da hora de retornar ao trabalho. Vamos pedir a conta? Tenho muito serviço à minha espera. Arthur assentiu com um movimento de cabeça. Estava feliz por ter conseguido se aproximar mais de Renata. Em sua mente, havia dado um importante passo para estreitar ainda mais o relacionamento com ela. Capítulo 3. A semana de trabalho chegou ao fim e o relacionamento entre Arthur e Renata tornou-se mais estreito depois do almoço na cantina italiana. Após o habitual lanche na sala de café, aproveitando que somente os dois estavam no recinto, Renata decidiu convidá-lo para sair. Você tem algum programa para hoje? A pergunta pegou Arthur de surpresa. Ele estava tentando encontrar um meio de convidá-la para algum programa, mas estava receoso pelo fato dela ter namorado. Não escondendo o espanto com a pergunta, ele respondeu: Não, eu estava até pensando em qual programa poderia fazer hoje. Por que você perguntou? Gostaria de apresentá-lo à minha irmã. Poderíamos ir a algum bar. A resposta veio como uma ducha de água fria. O simples fato de Renata querer apresentá-lo à irmã já era sinal de que não tinha o menor interesse por ele. Um tanto quanto sem graça, Arthur respondeu: Desculpe-me,
mas não acredito que esses encontros arrumados vão para a frente. Não me leve a mal. Renata lamentou a resposta do colega de trabalho. Apesar de pouco tempo de convívio, teve uma boa impressão de Arthur, vendo nele a pessoa ideal para namorar a irmã, a qual estava levando uma vida intensa de solteira, deixando-a preocupada. Tudo bem, mas acho que você está perdendo. A Denise é linda e está precisando tanto arrumar um namorado. Sempre que chega sexta-feira, eu já acordo preocupada. Sei que ela vai para a balada e não consigo dormir direito enquanto ela não chega. Eu achei você uma pessoa tão bacana e pensei em armar um encontro. Atualmente não está fácil encontrar um cara solteiro que queira levar um relacionamento a sério. O elogio de Renata deixou Arthur envaidecido. Obrigado pela parte que me toca. A verdade é que vários homens e mulheres interessantes estão livres, a maioria deles por opção. Não sei por qual razão há tanta cobrança da sociedade para as pessoas namorarem e casarem. Acho que a nossa geração está numa fase de transição. Antigamente as pessoas procuravam para todo custo, eram muito cobradas se não tivessem sequer um companheiro ou uma companheira. Em função disso, elas sujeitavam-se a relacionamentos deteriorados, apenas para não serem incluídas no rol das titias ou titios. Hoje esse quadro está mudado. As pessoas já não namoram apenas por namorar. O namoro tem que valer a pena. Do contrário, é melhor ficar solteiro, pois enquanto alguém mantém um namoro que nada acrescenta, perde a oportunidade de conhecer pessoas interessantes. Renata balançou a cabeça, concordando com Arthur. Você está certo. As pessoas estão mais seletivas. Acho que a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres ajudou nessa mudança. A independência financeira fez com que as mulheres não aceitassem mais qualquer tipo de relacionamento. Elas já não precisam de um homem para sustentá-las. Após uma pequena pausa, Renata acrescentou: Não é porque a Denise é minha irmã, mas hoje você está perdendo a oportunidade de conhecer uma dessas pessoas interessantes. Arthur deu um sorriso tímido, olhou nos olhos de Renata e disse: Vamos deixar para sair em uma próxima ocasião. Tenho certeza de que não faltarão outras oportunidades. Está bem, tenho que ir. Já acabei o meu serviço. Vou aproveitar e passar na academia para malhar um pouco. Caso mude de ideia em relação à minha irmã, pode me avisar que eu dou um jeito para vocês se conhecerem hoje ainda. Arthur balançou a cabeça, fazendo o sinal afirmativo, e ficou observando Renata sair pela porta e caminhar pelo corredor. Naquela sexta-feira, ele decidiu passar em uma locadora de vídeo. Havia trabalhado muito durante a semana e estava cansado. Seu maior desejo era fazer pipoca, tomar guaraná e deitar no sofá para assistir a um bom filme. O filme escolhido mostrava os motivos e as consequências da invasão americana ao Iraque. Era baseado no relato de um coronel que havia participado das operações bélicas. Ao final, Arthur temeu por uma invasão americana em solos brasileiros, a pretexto de salvar a Amazônia. O filme deixou chocado com a política imperialista do governo Bush. Ficou pensando como o sofrimento de milhões de pessoas em todas as partes do mundo, vítimas das diversas guerras, que mal teriam cometido para sofrer tanto. Onde estaria a justiça de Deus para com os inocentes que perderam toda a família e para com aqueles que tiveram membros decepados? Muitos não haviam praticado tantas maldades nesta vida para merecerem aquela dor, pensava Arthur. Algumas questões começaram a borbulhar em sua mente. Quem é Deus? Como ele surgiu? Por que ele decidiu criar o mundo? Por que permite tanta dor e fica impassível diante de tanta maldade? Até quando o mal vai suplantar o bem? Pensando nessas questões, Arthur lembrou-se do homem que apareceu em seu sonho, dando-lhe conselhos sobre o perdão. O sonho parecia muito real. Desde então, Arthur começou a pensar seriamente na possibilidade de estreitar o relacionamento com seu pai, afetada a decisão dele em separar-se de sua mãe, fato ocorrido há 6 meses, com o argumento de incompatibilidade de gênio. Arthur pensava em seu pai quando o telefone celular tocou. O relógio já marcava 00:30. Ele não costumava receber ligações naquele horário. O que teria acontecido? Ao atender, ouviu a voz de Renata do outro lado da linha. Arthur
desculpe-me estar telefonando a esta hora. Eu sei que é tarde, mas preciso muito da sua ajuda, dizia ela entre soluços. O desespero demonstrado acusava que algo de muito grave tinha acontecido. Arthur sentiu o coração disparar. Tudo bem, o que houve? Ela soluçava e não conseguia conversar. Procure manter a calma. Desesperar não vai ajudar em nada. Com dificuldade, ela começou a explicar o ocorrido. Denise me telefonou agora. Ela e mais 2 amigos estão presos em uma delegacia. Eles estavam fumando maconha dentro do carro, quando a polícia chegou e deu uma batida. Parece que encontraram outras drogas também. Estão sendo acusados de tráfico. Por favor, vá à delegacia comigo. Eu estou com medo, sem condições de dirigir. A notícia deixou Arthur com as pernas bambas. Jamais havia entrado em uma delegacia, mas sabia que o ambiente era péssimo. Haja vista que o pai era advogado e fazia comentários sobre as causas mais importantes que atuava. Sem alternativa, Arthur respondeu: Eu irei com você, fique calma. Vou apenas colocar uma roupa. Qual é seu endereço? Perguntou Arthur, enquanto caminhava em direção ao móvel, onde havia uma caneta. Após escrever o endereço, Arthur começou a pensar em uma forma de ajudar a irmã de Renata. Queria algo mais do que apenas estar presente fisicamente naquele momento difícil. Certamente Denise precisaria de um bom advogado. Arthur já tinha ouvido falar que o crime de tráfico de drogas era inafiançável, o que significava que o autor ficava preso durante a tramitação do processo. Pensou em telefonar para o seu pai. Ele era o único criminalista que Arthur conhecia e confiava. Já visto seu pai conseguir ganhar causas tidas como perdidas. Arthur chegou a pegar o telefone. Entretanto, seus dedos não conseguiram discar o número do pai. Depois de evitá-lo por 6 meses, seria muito abuso telefonar para ele naquela circunstância. Após colocar a roupa, Arthur saiu apressado de casa. No caminho, voltou a pensar na hipótese de telefonar para o pai. Pensou ainda na razão que levou Renata a telefonar para ele e não para o namorado. Ao chegar, ela já o esperava na portaria do prédio. Assim que Renata entrou no veículo, Arthur percebeu que ela estava trêmula e com os olhos muito inchados. Ela o abraçou sem conseguir conter os soluços. Você foi a única pessoa que me veio à mente neste momento difícil. Desculpe-me incomodá-lo. Está tudo bem. Não se preocupe em pensar que está me incomodando. É bom saber que você confia em mim. Seus pais já estão sabendo? Não avisei nada ao meu pai por enquanto. Não sei como ele reagirá, pois ainda está abalado com a morte de minha mãe no final do ano passado. Primeiro eu vou tentar resolver tudo. Se não conseguir tirar Denise da cadeia, então eu ligarei para ele. Estou com medo de que ele tenha um ataque de nervos. Isso não pode acontecer logo agora que ele está entusiasmado em razão da formatura dela. Arthur segurou firmemente as mãos de Renata, tentando encorajá-la. A expressão de medo estava visível na face dela. Em seguida disse algumas palavras de consolo. Procure ficar calma, tudo vai dar certo. Vamos lá verificar o que está acontecendo. Enquanto Arthur dirigia, Renata desabafava. Eu sabia que a Denise estava fazendo uso de maconha. Já havia falado para ela sair dessa vida, mas ela falou que não era viciada e que fumava raramente. Jamais poderia imaginar que ela estava usando cocaína e muito menos que estivesse traficando. Arthur ouvia as lamentações de Renata, mas não encontrava palavras para confortá-la. Imaginava que a situação de Denise poderia ser mais grave do que Renata estava imaginando e não quis passar falsas esperanças. Assim que chegaram à delegacia, eles viram uma senhora chorando, enquanto ouviu o que o advogado lhe dizia. Renata identificou-se como irmã de Denise para o homem que estava atrás do balcão. Ele era gordo, baixinho, bem moreno e com uma calvície acentuada. Sua irmã está muito nervosa. Ela está na área de carceragem, mas fora da cela por enquanto. Daqui a pouco irei buscá-la para a senhora conversar com ela. Virando-se para Arthur, ele perguntou: O senhor é o advogado? Não, eu sou apenas um amigo. Ela precisará de advogado? O homem franziu a testa diante da pergunta ingênua. Precisará sim. A situação dela não é simples. Eu já li o boletim de ocorrência e o doutor delegado também. É provável que ela seja indiciada por tráfico ilícito de entorpecentes, que é considerado crime hediondo.
Renata sentiu as pernas bambearem, achou que fosse desmaiar. Virou-se para Arthur, abriu a boca para falar algo, mas sentiu falta de ar. Arthur abraçou apertando em seu peito, enquanto alisava os seus cabelos. Nesse momento, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa, Arthur esqueceu as desavenças com o pai. Seria menos mal uma reação indesejável dele do que ver a mulher pela qual estava interessado naquela situação desesperadora. Eu vou telefonar para o meu pai. Ele é um excelente advogado criminalista. A afirmação de Arthur trouxe ânimo novo para Renata, pois ela não conhecia nenhum advogado que fosse da sua confiança. Com os olhos marejados, ela disse: "Faça isso por mim. Eu não vejo a hora de tirar minha irmã deste lugar." Arthur tirou o celular do bolso, suspirou fundo e discou para o seu pai. O telefone tocou até dar sinal de ocupado. Ninguém atendeu. "Ele não atendeu?" perguntou Renata. "Não, acho que ele não irá me atender. Eu fui muito duro com ele depois que se separou da minha mãe. Eu me afastei e recusei suas tentativas de aproximação. Acho que vou ter de pensar em outro advogado." Nesse momento o telefone tocou, era seu pai. "Arthur, você me telefonou?" "Telefonei sim. Eu estou na delegacia de tóxicos e entorpecentes." O coração de Alexandre veio à boca. Tinha plena convicção de que Arthur não fazia uso de drogas. "O que aconteceu, meu filho? Você foi preso?" "Não. Eu estou acompanhando uma amiga que teve a irmã presa. Parece-me que ela foi pega com maconha e cocaína. O policial está falando que ela deve ser enquadrada em tráfico de droga. É uma amiga muito especial para mim. O senhor é o único criminalista que eu conheço. Eu não queria incomodá-lo, mas eu não conheço mais ninguém." À medida que Arthur falava, as lágrimas brotavam nos olhos de Alexandre. A rejeição do filho doía-lhe no fundo da alma, deixando-o sufocado. Era uma dor para a qual ele não estava encontrando alívio. Um silêncio breve se fez, mas aquele momento pareceu uma eternidade para Arthur. O orgulho que habitava em seu espírito era semelhante a uma imensa rocha, dificílima de ser removida. Arthur quis falar, mas uma força poderosa travou o som das palavras. Seria preciso muito esforço para vencer esse orgulho e pedir ajuda ao seu pai. Fechou os olhos e viu a imagem do homem com o qual sonhou. De repente, teve a sensação de que esse homem tocou levemente em sua garganta. Como num passe de mágica, as palavras saíram. "Por favor, pai, venha à delegacia. A irmã da minha amiga irá prestar depoimento. Eu gostaria que o senhor acompanhasse o caso dela, se possível." Alexandre sentiu uma explosão de alegria. Estava em pé, de olhos fechados, ao lado do sofá da sala, quando ouviu o pedido do filho. "Claro, eu já vou colocar o terno. Diga ao policial que a moça tem advogado e que está a caminho. Obrigado." Após desligar o telefone, aos poucos, os batimentos do coração de Alexandre foram voltando ao normal. Sentiu uma sensação de liberdade, como se tivesse tirado um peso imenso das suas costas. "Ele vem?" perguntou Renata enquanto estalava os dedos, tamanho nervosismo. "Ele está vindo." Arthur viu a fisionomia de Renata externar certo alívio e também ficou aliviado por vê-la mais tranquila. Depois de colocar o terno, Alexandre mentalizou a imagem de Jesus, fechou os olhos e orou em silêncio. "Senhor, obrigado pela oportunidade de poder reatar o relacionamento com meu filho amado. Com a sua graça, tenho tido sucesso em praticamente todas as causas. O dinheiro que ganho no meu trabalho tem proporcionado conforto a mim e à minha família. Esta será a causa mais importante da minha vida, porque poderá reaproximar o meu filho de mim. Então ilumine os meus passos neste caso, a fim de que eu consiga ajudar essa moça. Obrigado por tudo. Amém." Alexandre pegou sua pasta e saiu apressado de casa, pensando nas possíveis teses de defesa. Chegando à delegacia, viu o filho sentado em um banco de madeira, ao lado de uma mulher bonita, e foi direto ao encontro dele. "Obrigado por ter vindo, papai. Esta é a Renata, minha colega de trabalho. A Denise, irmã dela, está presa." "Muito prazer. Fique tranquila, porque sua irmã terá toda a assistência que for necessária. Eu vou me inteirar dos fatos." Após limpar as lágrimas com um lenço branco, Renata agradeceu. "Obrigado por ter vindo, doutor. Faço o que for preciso para tirar minha irmã daqui." Alexandre assentiu com a cabeça e caminhou em direção ao policial.
O senhor é o pai do garoto, doutor Alexandre? Exatamente, inspetor Álvaro. Como está a situação da minha cliente? O inspetor franziu a testa e balançou a cabeça antes de responder, indicando que o advogado teria dificuldade em conseguir a liberdade de Denise. Um pouco complicada. Ela estava no carro com 2 rapazes, em um local ermo em atitude suspeita. Os policiais fizeram a abordagem e pegaram os 3 fumando maconha. Eles ainda tentaram se livrar da droga quando viram os policiais, mas não conseguiram. Depois de apreender a maconha que eles estavam fumando, os policiais revistaram o veículo e encontraram 15 papelotes de cocaína embaixo do tapete do banco de trás. Todos negam a propriedade da droga. Os rapazes são primos e já foram orientados pelo advogado deles. É o Dr. Magela, aquele homem de terno que está conversando com aquela senhora mãe de um deles. Alexandre olhou para o seu colega de profissão, preocupado com a versão que ele orientara seus clientes a falar em juízo. Magela era um advogado de péssima reputação no meio jurídico. Voltando-se para o inspetor, perguntou: quem é o proprietário do veículo? A proprietária do veículo é a sua cliente, por isso a situação dela é a mais complicada. Eu gostaria de ter uma entrevista com ela antes do depoimento. Perfeitamente, doutor. Álvaro encaminhou o advogado para uma sala reservada e foi à carceragem buscar a presa. Alexandre começou a pensar no caso concreto. A falta de escrúpulos do Dr. Magela poderia levá-lo a bolar a defesa de seus clientes, inventando uma falsa história que viesse a incriminar Denise. Quando a porta da sala se abriu, Denise entrou e o inspetor retirou-se, deixando-os sozinhos. A beleza dela era de impressionar, mesmo na situação em que se encontrava. Denise estava bastante assustada, seu queixo tremia sem parar e os olhos verdes estavam inchados de tanto chorar. Os cabelos dourados estavam molhados de suor. O desespero estava estampado nos traços finos de seu rosto. Não usava uma única maquiagem. Vestia uma camiseta branca e uma calça jeans. Jamais havia entrado em uma delegacia de polícia. Estava em um corredor da carceragem próximo às celas, vendo presas de alta periculosidade dividindo cada centímetro daquela masmorra. Estava à beira de ter um ataque de pânico, só de imaginar que em poucos minutos poderia ser posta dentro de uma daquelas celas fétidas. Ao ver o advogado, ela voltou a chorar. Meu nome é Alexandre, sou advogado e fui contratado pela Renata, sua irmã, para fazer sua defesa. Os lábios de Denise começaram a tremer de forma descontrolada. Começou a chorar compulsivamente, chegando a perder o fôlego entre um soluço e outro. Alexandre abriu a porta e foi ao bebedouro buscar um copo de água. Em seguida, retirou um lenço do bolso, entregando-o à cliente. Aos poucos, Denise foi recuperando o controle. Procure ficar calma. Eu preciso saber de toda a verdade, mesmo que seja culpada. Não esconda nada de mim. Terei melhores possibilidades de fazer a defesa se souber dos fatos como realmente eles aconteceram. Denise acenou positivamente com a cabeça. Ainda soluçando, começou a explicar o ocorrido. Eu fui para a faculdade pegar o resultado das provas. Minha formatura será daqui a 2 semanas. Como todos os alunos passaram, resolvemos ir a um bar para comemorar. Depois de algum tempo, Leandro e o Carlos me chamaram para fumar. O Leandro ligou para uma pessoa e combinou o local de pegarmos a droga. Nós saímos no meu carro e fomos até lá. Era uma rua escura, próxima à entrada de uma favela. Quando estacionei o carro, 2 homens que estavam sentados no meu fio vieram até nós. Um deles entregou a maconha para o Leandro, que estava no banco da frente, enquanto o outro ficou conversando com o Carlos, que estava no banco de trás. Nós pagamos e fomos embora. Foi tudo muito rápido. Depois disso, nós fomos para uma rua deserta. Ficamos assustados quando os policiais mandaram que descêssemos do carro. Nós estávamos começando a fumar. Eles pegaram o baseado e depois revistaram o carro. Acharam 15 papelotes de cocaína embaixo do banco traseiro. E de quem era a droga? Eu não sei, gritou Denise completamente desesperada. Eu fumo maconha, mas nunca cheirei cocaína. Alguém a colocou no meu carro, mas eu não sei quem foi. Eu não tenho culpa. A experiência de vários anos atuando como advogado criminalista deu a Alexandre a certeza de que sua cliente estava falando a verdade.
deixando-o ainda mais animado para fazer sua defesa. Você não viu se os traficantes entregaram os papelotes para um dos dois? Estava escuro, como eu disse. Foi tudo muito rápido. O Leandro estava no banco da frente. Eu prestei mais atenção na conversa dele com o traficante. Tenho certeza de que ele não recebeu nada além da maconha. Se alguém recebeu, só pode ter sido o Carlos, mesmo porque o Leandro não saiu do banco da frente depois que pegou a droga e a cocaína foi encontrada embaixo do tapete do banco de trás. Qual o seu nível de amizade com eles? Nós somos amigos, mas não muito. O nosso contato se resume aos encontros na faculdade, em algumas festas, mas não temos muita intimidade. Foi a primeira vez que você fumou em companhia deles? Foi sim. Meu pai já está sabendo. A sua irmã está lá fora com meu filho. Acredito que já deve tê-lo avisado. Os lábios de Denise tremiam à medida que as lágrimas ficaram mais intensas, receosa da reação de seu pai. Tudo o que desejava naquele momento era que estivesse tendo um pesadelo. Jamais imaginou que o uso de maconha pudesse lhe acarretar consequências tão danosas. Afinal, não se considerava uma criminosa. A sua esperança estava depositada naquele senhor à sua frente, o qual ela via pela primeira vez. Com a vista embaçada, tentou olhar dentro dos olhos dele, na tentativa de obter uma resposta positiva para sua pergunta. O senhor vai me tirar daqui? Nós estamos na madrugada do sábado. Quando amanhecer, farei o requerimento de liberdade provisória. Não há a menor possibilidade de você sair daqui esta noite. Vou conversar com o delegado para que deixe você permanecer fora da carceragem, mas não prometo. De imaginar que passaria a noite naquela masmorra, Denise enfiou a cabeça entre as mãos e chorou mais alto ainda. Você prestará o depoimento agora. Irá dizer exatamente o que me disse. Não precisa esconder nada. Negue a propriedade da droga. Eu vou ser solta. Farei o que estiver ao meu alcance para isso. Alexandre saiu do recinto à procura de Álvaro, a fim de que Denise pudesse ser encaminhada à sala do delegado para prestar depoimento. Decorridos 5 minutos, o inspetor veio buscá-la para ser ouvida. Quando ela entrou no gabinete, o delegado estava em pé, tomando um copo de água. Era magro, mulato e possuía uma fisionomia tranquila, o que trouxe certo alívio a Denise. Sobre a sua mesa, uma placa preta com inscrição dourada indicava o nome e o cargo que ocupava. Valmir Ramos Neto, delegado de polícia. Por favor, sente-se, disse o delegado educadamente. Arthur e Renata aguardavam ansiosos no recinto da recepção. Acatando a sugestão de Alexandre, eles deixaram para ter contato com Denise após o depoimento. Renata ficou um pouco mais tranquila após a chegada do advogado. O depoimento teve início e Denise seguiu à risca as orientações do Dr. Alexandre. As perguntas do delegado eram respondidas sem vacilar. Denise relatou sua versão dos fatos sem entrar em uma única contradição. Quando o depoimento terminou, ela foi encaminhada para ter o primeiro contato com sua irmã. Assim que a viu, Renata correu para abraçá-la. O choro recíproco das irmãs comoveu o experiente Alexandre e seu jovem filho. Tudo vai dar certo. Eu estarei ao seu lado o tempo que for necessário. O meu coração está doendo tanto. Se pudesse, ficaria presa no seu lugar. Papai já está sabendo? Não, eu ainda não contei nada a ele. Vou conversar primeiro com o Dr. Alexandre para me inteirar da situação jurídica do seu caso. Eu estou com muita vergonha. Não queria trazer essa preocupação para vocês. Desculpe-me. Quero apenas que você acredite que a droga encontrada no carro não era minha. Você sabe que eu só faço uso de maconha e nunca curti outra droga. Renata suspirou e limpou a lágrima que escorria pela sua face. Encarou a irmã, segurou o choro e acariciou os cabelos dela, antes de reforçar o apoio moral. Está bem. Eu acredito em você. A verdade virá à tona e você sairá desta encrenca. Denise sentiu-se um pouco aliviada pelo simples fato de a irmã ter acreditado que ela não estava envolvida com a droga achada no carro. Contando com o apoio de Renata, seria mais fácil convencer o pai. Em seguida, ela deu sequência ao diálogo. Tenha muito cuidado quando for dar a notícia ao papai. Ele pode ter um ataque do coração. E se isso acontecer, eu nunca vou me perdoar.
Peça a ele para vir a Belo Horizonte, mas não diga toda a verdade sobre a gravidade da situação. Confie em mim, disse Renata enquanto acariciava a face da irmã. Um longo e apertado abraço marcou a despedida. Denise retornou à cela, deixando a irmã com uma dor aguda no peito, quando a porta que dava acesso ao interior da delegacia se fechou. Em seguida, Renata voltou a sentar-se no banco de madeira, de onde observou o advogado conversar com o inspetor. Por favor, Álvaro, permita que a minha cliente fique 10 minutos na sala de entrevistas enquanto eu converso com o Dr. Valmir. Está bem, eu não a colocarei na carceragem enquanto o Dr. Valmir não der a ordem. Enquanto Alexandre caminhava para o gabinete do delegado, Denise lembrou-se de Deus e começou a rezar o que não acontecia muito, implorando para não ser colocada em uma das celas. Sentia náuseas ao lembrar-se do cheiro. Durante os minutos em que permaneceu no corredor da carceragem, algumas presas a observavam com interesse suspeitíssimo, deixando-a bastante amedrontada. Alexandre bateu na porta e entrou no gabinete do delegado. Qual é a conclusão que você está chegando neste caso, Dr. Valmir? Para ser sincero, acho que sua cliente não é traficante. Pela minha experiência, acredito que ela é apenas usuária. A cocaína deve ser um dos dois. O problema é que o carro pertence a ela e não há prova de que eles tenham colocado a droga embaixo do tapete. A situação dela é muito ruim. O fato de o delegado acreditar que Denise não era a proprietária da droga, apesar dos indícios, era um ótimo sinal, pois indicava que ele não se deixaria levar pelas aparências e aprofundaria ao máximo as investigações. Animado com a resposta do Dr. Valmir, Alexandre entrou na parte da conversa que lhe interessava. Amanhã eu faria o pedido de liberdade provisória ao juiz. Gostaria de ponderar com o senhor, todavia, a respeito da importância de não colocar minha cliente na cela com as demais presas. O senhor viu que ela é uma moça bonita, com um padrão sociocultural diferenciado de todas as outras. Além disso, é extremamente frágil, chegando a ser ingênua. Temo pela segurança dela, se ficar em companhia das outras sentenciadas. Devemos observar ainda que daqui a 2 semanas ela estará colando grau, em curso superior, e terá direito a uma cela especial. Eu invoco o bom senso do senhor para que ela seja colocada em uma sala fora da carceragem. Valmir concordou com a ponderação do advogado. Perfeitamente. Eu tenho um quarto neste andar exatamente para colocar as presas que têm curso superior. Os rapazes que foram presos com ela ficaram na área da carceragem, mas em uma cela especial, separada das celas dos demais presos por uma grade. Para legitimar minha decisão, peço ao senhor que traga os documentos da faculdade que comprovem a formatura da sua cliente daqui a 15 dias. Pode ficar tranquilo. Segunda-feira eu os trarei para o senhor. Sabia que poderia contar com seu senso de justiça. Despediram-se com um aperto de mão, e Alexandre saiu em direção ao banco de madeira, onde estavam Arthur e Renata. Alguma novidade, doutor? Perguntou Renata. Conseguimos uma primeira vitória. Denise ficará em um quarto fora da carceragem. Não terá contato com as demais presas. Ela não tem direito a esse benefício, porque ainda não colou o grau, mas o Dr. Valmir foi compreensivo e agiu com bom senso. Preciso apenas que você providencie um atestado de frequência ao curso e uma declaração do reitor sobre a data da colação de grau. Segunda-feira eu virei à delegacia trazer esses documentos. Graças a Deus, ela não ficará em uma cela. E a situação jurídica dela? Bem, o grande problema é que os rapazes negam a propriedade da droga. Em minha opinião, o rapaz que estava no banco de trás pegou a droga do traficante, sem que ela visse, escondendo-a embaixo do tapete, exatamente para se livrar de um possível flagrante. Ele pegaria a droga quando saísse do carro. Nós vamos trabalhar com 2 teses. A primeira será de negativa de autoria e a segunda será de desclassificação do tráfico para o crime de uso. Eu somente farei uso da segunda tese caso não consiga fazer uma prova concreta de negativa de autoria. Renata já estava mais calma nesse momento. Teve uma ótima impressão do Dr. Alexandre e ficou confiante em que sua irmã sairia em breve da cadeia. Aproveitou a ocasião para se inteirar sobre o preço do serviço. Não sei como agradecê-lo.
Agora eu gostaria de saber o valor dos honorários do senhor. O advogado sinalizou negativamente com o dedo. Eu não vou cobrar. Não é justo. É o seu trabalho e o senhor vive disso. Eu sei, mas esta é uma situação especial. Por favor, não insista. Em seu íntimo, Renata ficou aliviada com a informação, pois ouvira dizer que o serviço de um bom advogado era caríssimo. Está bem. Arthur, que até então estava calado, falou pela primeira vez. Eu também não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Tenho certeza de que você faria o mesmo. Nessas horas, nós precisamos contar com as pessoas de que gostamos e em que confiamos. Obrigado, papai, tornou Arthur um pouco constrangido, enquanto apertava a mão de Alexandre. O advogado sorriu feliz com a reaproximação do filho. Despediram-se com um abraço apertado. Arthur ficou observando seu pai caminhar em direção ao carro, sem perceber que uma lágrima rolava pela sua face. Em seguida, em companhia de Renata, seguiu até o seu veículo. Capítulo 4. No trajeto da delegacia para casa, coube a Renata interromper o silêncio. Parece que eu estava adivinhando que algo de ruim aconteceria com a Denise esta noite. Senti uma vontade grande de sair com ela, evitando assim que se encontrasse com as más companhias. Queria até apresentá-la a você, lembre-se. Infelizmente, vocês acabaram se conhecendo em uma situação indesejável. Novo momento de silêncio se fez. Renata lembrou-se de Adriano, o namorado, e sentiu-se aliviada por não ter necessitado pedir auxílio a ele. Imaginou que Arthur poderia estar curioso pelo fato dela não ter se socorrido com o namorado, então explicou o que havia acontecido. Sei que você deve estar estranhando o fato de eu não ter pedido ajuda ao meu namorado. Nós tivemos uma briga feia esta noite e eu não tinha a menor condição de chamá-lo para vir comigo à delegacia. Por outro lado, sua imagem surgiu muito forte em minha mente. Lamento a briga que tiveram, mas é bom saber que você confia em mim. Enfim, Arthur compreendeu a atitude de Renata. A briga com o namorado abriu uma nova perspectiva para ele, sobretudo pelo fato dela ter lhe pedido ajuda. Não sei como dar a notícia ao meu pai. Estou insegura, sem coragem para telefonar. Você está querendo telefonar a esta hora? Eu não posso deixar para depois. Ele ficaria revoltado comigo se eu deixar para ligar pela manhã. Além do mais, eu preciso dividir esta responsabilidade com ele. Arthur via na angústia de Renata a possibilidade de conseguir uma aproximação ainda maior. Imediatamente ofereceu novo apoio. Caso ache que minha presença ajude, eu posso subir com você até o apartamento. Renata sentiu-se mais aliviada. A presença de Arthur estava sendo importantíssima para encorajá-la a fazer o que fosse necessário. Eu gostaria muito, mas não quero explorar sua boa vontade. Não se preocupe, é um prazer poder ajudá-la. Arthur estacionou o veículo em frente à portaria do prédio. Do outro lado da rua, um pouco mais adiante, estava estacionado o carro de Adriano, o qual havia decidido procurar por Renata após a briga que tiveram. Depois de ser informado pelo porteiro que ela havia saído, Adriano decidiu esperar. Em sua mente tentava adivinhar se ela estaria sozinha ou acompanhada. Já estava quase desistindo de esperar, quando a viu sair do carro de Arthur. Em um primeiro momento ficou estático, sem reação. A seguir sentiu a face ficar corada, mordeu os lábios de raiva. Teve o ímpeto de descer do automóvel, ir ao encontro dela para tirar satisfação. Viu Arthur descer do carro e desistiu de seu intento. Adriano parecia não acreditar no que via. Ao vê-los entrando pela portaria do prédio, pensou que se tratasse de um pesadelo. Jamais suspeitou que sua namorada estivesse de caso com outro homem. Aquela era a primeira vez que ele experimentava a sensação de estar sendo traído. Pensou em tocar o interfone e fazer um escândalo. Inútil, raciocinou, pois a traição já deveria estar acontecendo há mais tempo. O ódio de Adriano aumentou quando viu as luzes do apartamento sendo acesas. Sentiu um nó em sua garganta. Mais uma vez pensou em tocar o interfone. Novamente desistiu, reconhecendo que estava em situação de fragilidade. Um escândalo ali iria afundá-lo ainda mais no atoleiro que se encontrava. Decidiu ir embora, a fim de planejar a vingança quando chegasse em casa. Dentro do apartamento, encorajada pela presença de Arthur, Renata telefonou para o pai. A notícia caiu como uma bomba.
conforme já era esperado. O senhor Leônidas levou um choque. Denise era uma garota rebelde e ele não gostava das companhias em que ela andava. Entretanto, nunca imaginou que a filha pudesse ser presa sob a suspeita de ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes. Imediatamente, Leônidas telefonou para Laerte, taxista em Três Pontas, contratando para levá-lo até Belo Horizonte. Rapidamente fez as malas e partiu da fazenda. Em menos de meia hora chegou à casa de Laerte. Dali seguiu no próprio carro de Leônidas, ficando combinado que Laerte voltaria de ônibus. Após desligar o telefone, Renata ficou mais aliviada. A presença de Arthur ao seu lado naquele momento difícil estava sendo essencial para fortalecê-la. Você está sendo incrível, disse ela. Não queria chamar uma mulher para ir comigo à delegacia. Não sabia como seria tratada. Nesses momentos é sempre bom contar com a companhia de um homem. Apesar de sermos amigos há pouco tempo, você não mediu esforços para me ajudar. Não sei como lhe agradecer. Arthur deu um leve sorriso. Por alguns segundos ficaram em silêncio, apenas olhando um para o outro. Ele baixou o olhar, segurou nas mãos de Renata e voltou a olhar fixamente em seus olhos, dando sequência ao diálogo. Nessas horas, a gente precisa contar com os amigos. Eu não fiz nada demais. Engano seu. Você me deu forças, ficando ao meu lado em uma situação muito desagradável. Além de arrumar um advogado para minha irmã, ainda pediu ajuda ao seu pai, mesmo não tendo bom relacionamento com ele. Sei que fez isso por mim. Obrigada do fundo do meu coração. O olhar de Renata externava toda a gratidão que ela estava sentindo pelo seu colega de trabalho. Ela havia percebido o esforço hercúleo de Arthur para vencer o orgulho e telefonar para o pai, pedindo-lhe ajuda. De fato, tenho mágoas do papai. Pela separação, sim. Arthur não gostava de tocar no assunto da separação dos pais, mas diante do olhar curioso de Renata, decidiu desabafar. Nunca imaginei que os meus pais pudessem se separar um dia. Eles tinham alguns problemas, como todos os casais têm, mas nada de muito grave. De repente, as brigas começaram a ficar mais frequentes, até o dia em que ele arrumou as malas após mais uma briga e disse para minha mãe que não dava mais. Foi um choque terrível para ela e para mim. Tivemos uma forte suspeita de que ele estava de caso com outra mulher, mas até agora não descobrimos nada. Arthur sentiu um nó na garganta ao comentar sobre o assunto que tanto o incomodava. Sentia-se melhor se descobrisse que seu pai tinha uma amante. Assim encontraria uma justificativa para ser tão duro com ele, mas até aquele momento tudo o que sabia era que seu pai estava sozinho. A sensação de remorso foi reforçada pelo carinho demonstrado por Alexandre, através do serviço prestado naquela madrugada. Arthur, percebendo que iria chorar se continuasse falando na separação dos pais, tratou de mudar de assunto. Você não se parece nem um pouco com sua irmã. Renata havia percebido que ele ficou incomodado e voltou a falar sobre Denise. Ela é minha irmã adotiva. A afirmação de Renata despertou a curiosidade em Arthur, fazendo com que esquecesse momentaneamente de seu pai. Que legal! Eu acho o ato da adoção uma demonstração de amor ao próximo. Eu pretendo ter filhos, mas também tenho vontade de adotar uma criança quando me casar. Por que seus pais decidiram adotar a Denise? Não é comum entre casais que já têm filhos. Na verdade, os meus pais nunca pensaram em adotar uma criança. A adoção da Denise foi um compromisso da minha mãe com a mãe biológica dela, a fim de evitar que ela fizesse um aborto. Como assim? Perguntou Arthur, curioso para saber os detalhes. A mãe de Denise era muito bonita e se chamava Imelda. Ela e o marido, de nome Alan, trabalharam juntos na fazenda por um tempo. Depois que ela engravidou, eles se desentenderam e o Alan foi embora. Ela pediu ajuda à minha mãe para pagar o aborto. Esta foi a sorte da Denise, pois se minha mãe não tivesse ficado sabendo das intenções da Imelda, provavelmente a Denise não teria nascido. Minha mãe só conseguiu convencê-la a não abortar, depois que assumiu o compromisso de adotar a filha dela. Denise chegou a conhecer a mãe biológica? Não. Depois da adoção, Imelda nunca mais deu notícias. Além disso, Denise nunca teve vontade de conhecê-la, mesmo porque soube que ela somente não fez o aborto porque minha mãe impediu. Denise entra em pânico só de pensar que algum dia poderá encontrar Imelda. Na verdade, meus pais tiveram que contar a história real para minha irmã,
porque ela carregava um complexo de rejeição muito grande, sendo necessário submeter-se à terapia por longo tempo. Particularmente, acredito que a rebeldia dela tem alguma ligação com as emoções negativas sentidas durante a gestação. Renata interrompeu a fala ao perceber que Arthur estava com um pensamento distante. Desculpe-me, estou falando muito, não é? De forma alguma. Eu é que lhe peço desculpas. Você disse que a Denise tem pânico, só em pensar que algum dia pode encontrar a mãe biológica. Pelo menos ela tem um motivo para ter ódio dela. Eu tenho nutrido raiva do meu pai, talvez sem um motivo justo. Eu não estou me sentindo bem por agir assim. Renata percebeu que desta vez era sua vez de retribuir a ajuda recebida e decidiu aconselhar o colega de trabalho. Pelo que você me disse, já faz um tempo que você não mantém um relacionamento saudável com seu pai. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. A qualquer hora, podemos partir para o outro mundo. Eu digo isso de carteirinha, porque não esperava perder a minha mãe tão cedo. Você não imagina como eu queria ter mais tempo ao lado dela, um minuto que fosse. Certa feita eu tive um sonho em que eu morto tinha autorização de Deus para ficar mais alguns dias com os familiares e amigos, todos cientes de que ele já estava morto e partiria em breve. Essa autorização tinha algumas finalidades, como, por exemplo, permitir aos seus parentes e amigos que dissessem a ele certas coisas que gostariam de dizer, mas não haviam dito, ou promover a reconciliação, ou ainda, apenas dar-lhes uma oportunidade de despedida. Só que as coisas não são assim. Às vezes o ente querido morre e quem fica não tem oportunidade de se despedir, de dizer que ama, ou mesmo de promover a reconciliação com o falecido. E sabe por quê? Arthur deu de ombros, indicando que não sabia a resposta. Isso acontece porque temos em nosso dia a dia a oportunidade de fazer todas essas coisas. Não devemos esperar o amanhã para pedir desculpas ou dizer do amor que sentimos por alguém. Amanhã é um tempo que pode ser tarde demais para determinadas atitudes. Além disso, a vida passa rapidamente e o tempo perdido é irrecuperável. Certamente um dia você irá perdoar o seu pai. O seu arrependimento será menor quanto mais rápido você fizer isso. Arthur ficou pensativo. Em seu íntimo, sabia que Renata estava certa em seu ponto de vista. Está bem, vou pensar a respeito desse assunto. Acho que já é hora de ir. Levantou-se para se despedir, seguido por Renata, que reforçou o agradecimento. Você foi um anjo que apareceu na hora certa. Conte comigo sempre que precisar. Despediram-se com um abraço longo e apertado. Dali ele seguiu direto para sua casa. No caminho alternava pensamentos que envolviam seu pai com outros que envolviam um possível relacionamento com Renata. Ela, por sua vez, voltou-se para Deus e começou a orar pela liberdade da irmã.